Vamos resolver a equação seno de x é igual a 1 no universo dos números reais, né? Geralmente, quando a gente não especifica um universo, é o universo dos reais. O que essa equação ela está perguntando para nós? Ela está perguntando assim: qual é o ângulo que, se eu colocar no lugar do x, eu vou obter um seno igual a 1? A resposta é imediata, né? Esse ângulo é o π sobre 2, certo? A gente só lida com radianos quando a gente fala em números reais. Os graus a gente vai esquecer por enquanto. Então, se você não lembra disso, é só olhar na circunferência trigonométrica, né, que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Se você olhar aqui no ângulo π sobre 2, a coordenada y do ponto é 1 e, portanto, o seno é igual a 1. A coordenada y é sempre o seno e a coordenada x é o cosseno. Mas eu faço uma pergunta para você. Será que é apenas o π sobre 2 que, se eu colocar no lugar do x, eu vou ter um seno 1? A resposta é não. Né? Eu posso dar um número infinito de voltas, nós vimos isso lá nos ângulos côngruos, que eu posso dar um número infinito de voltas em torno da circunferência trigonométrica e sempre voltar aqui no mesmo ponto, sempre ter o mesmo seno. Se eu andar uma volta, duas voltas, três voltas, 4, 5, 6, 7, 8, infinitas voltas em torno da circunferência e sempre chegar nesse mesmo ponto aqui, eu vou continuar obtendo o seno 1. Então, não é apenas o π sobre 2 que tem seno 1, mas sim o π sobre 2 e todos os ângulos que são côngruos a ele. Né? Então, a fórmula geral seria, digamos assim, π sobre 2 mais 2kπ. Ou, talvez fique mais fácil para você entender assim, mais k vezes 2π. O que significa esse k vezes 2π ou 2kπ? O k, ele basicamente é o número de voltas que você vai dar em torno da circunferência. Eu posso dar uma volta, duas voltas, três voltas, 4, 5, 6, 7, infinitas voltas em torno da circunferência, né? Esse 2π é uma volta completa, e eu sempre vou chegar num ângulo côngruo ao π sobre 2, e, portanto, o seno vai ser sempre 1. Isso nós vimos lá nos ângulos côngruos. Então, a minha resposta seria, na verdade, x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Ou seja, todos os ângulos côngruos ao π sobre 2, se eu colocar no lugar do x, eu vou obter um seno 1. Então, o meu conjunto de solução ficaria assim. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. E, claro, k pertence ao conjunto dos números inteiros. Eu não tenho como ter meia volta ou enfim. O k ele sempre vai ter um valor inteiro. Agora, vamos resolver uma outra equação. 2 cosseno de 2x é igual a 1. O meu objetivo aqui sempre é isolar o seno ou o cosseno ou qualquer outra função que eu tiver na minha equação trigonométrica. Então, eu vou passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Certo? Se eu dividir os dois lados da equação por 2, fica cosseno de 2x é igual a 1 meio. Esse ângulo que está aqui dentro, eu não tenho como fazer nada com ele, né? Ele é o ângulo que eu estou tirando o cosseno, digamos assim. Agora, vamos pensar um pouco. Quais são os valores, quais são os ângulos que, se eu colocar dentro aqui, se eu colocar no lugar do 2x, eu vou obter o cosseno 1 meio. Eu espero que você saiba o decor esses ângulos, mas se você não souber, você pode olhar aqui na circunferência trigonométrica e você vai ver que esses ângulos são o π sobre 3, certo? O cosseno de π sobre 3 é igual a 1 meio, a coordenada x do ponto é 1 meio, e também o 5π sobre 3, ou 300 graus, né? Que a coordenada x também é 1 meio, portanto, o cosseno é 1 meio. Então, eu tenho duas possibilidades para o valor de 2x. O 2x ele pode valer π terços, π sobre 3, mas eu pergunto, uma pergunta importante, será que é só o π sobre 3 ou são todos os ângulos côngruos ao π sobre 3? A resposta é todos os ângulos côngruos ao π sobre 3, certo? Eu posso dar um número infinito de voltas na circunferência e chegar de novo nesse ponto aqui e eu continuo tendo seno 1 meio. Portanto, eu não posso escrever só π sobre 3, eu tenho que escrever π sobre 3 mais 2kπ, ou seja, todos os ângulos côngruos ao π sobre 3. E a outra possibilidade é que o valor de 2x é 5π sobre 3, 5π sobre 3, mas, claro, não apenas o 5π sobre 3, mas sim o 5π sobre 3 e todos os ângulos côngruos a ele. Ou seja, eu tenho que pôr
mais 2kπ aqui. E eu realmente espero que você entenda por que desse 2kπ. Basicamente, eu posso dar quantas voltas eu quiser na circunferência e sempre chegar no mesmo ponto. E por isso que eu tenho que considerar todos os valores possíveis. Por isso que eu ponho esse 2kπ aqui. Porque quando a gente resolve uma equação, a gente quer achar todos os valores possíveis no intervalo dado. No caso, o nosso universo é o conjunto dos números reais, né? Agora, vamos resolver essas duas possibilidades. Se eu dividir os dois lados da equação por 2 aqui, eu fico com x é igual a π sobre 6 mais k vezes π. Né? O 2 passa para o outro lado dividindo toda a expressão, então fica π sobre 6 mais k vezes π. E aqui embaixo eu fico com x é igual a 5π sobre 6 mais kπ também. O 2 passa para o outro lado dividindo toda a expressão. Então, o meu conjunto solução vai ser, a solução vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais k vezes π, ou, e eu escrevo isso com acento circunflexo virado, ou x é igual a 5π sobre 6 mais kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, essa seria a minha resposta.